Agora veremos o quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, tá? Bom, gente, esses conhecimentos estão ligados a algumas concepções da área algébrica que é extremamente importante vocês conhecerem. Vejam só, eu tenho aqui o quadrado da soma, que é o primeiro conceito que a gente vai trabalhar hoje, nesse vídeo. Nós temos aqui 3 mais 4 elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, beleza? Bom, se eu fizer essa soma entre 3 e 4, vai dar 7, correto? Ó, acabei de estabelecer aqui o 7 como resultado, sendo que ó, a potência conservou aqui, certo? E aí, ó, agora é só resolver. 7 ao quadrado é quanto? É 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é quanto? Me diz. 49, certo? Bom, gente, só que, se você perceber, isso aqui, essa forma de escrever uma potência, você sabe que a potência aqui, a base, na verdade, da potência, ela pode ser repetida na mesma quantidade de vezes que o expoente determina. Ele que manda a quantidade de repetições da base. E se eu fizesse a mesma coisa aqui, ó? Ele que comanda a repetição da base. 3 mais 4, tá? Ou seja, o 3 mais 4, esse parêntese aí, vai repetir 2 vezes, olha. Multiplicando, claro. Se eu fizer essa conta de multiplicação, fazendo aquela distributiva que eu já expliquei para vocês como é que se faz, aquela distributiva, né? Vai dar exatamente o resultado da nossa conta que a gente tem aqui, 49, tudo bem? Só que existem formas mais resumidas de você, quando você vê aqui uma soma sendo elevada a uma potência como 2, existe uma forma mais rápida de resolver isso. E eu vou explicar para vocês qual é a forma mais rápida. Olha só, eu acabei de escrever aqui 3 mais 4 elevado ao quadrado e vou dizer para vocês como vai ficar o resultado se eu fazer aquela mesma jogada que eu te falei ainda agora, de pegar e separar 2 repetições e tentar fazer a distributiva, né, dos dois. Enfim, vai ficar como no resultado? Vai ficar 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 2 vezes 3 vezes 4, ou seja, 2 vezes o primeiro e vezes o segundo. E somando tudo, beleza? Então, gente, isso é uma regra que se apresenta em toda e qualquer situação que a gente tiver uma expressão, como por exemplo uma adição entre 2 termos, elevado ao expoente 2. Vejam só que o expoente 2 elevou ao expoente 2 o primeiro, aqui ó, primeiro elevado a 2, o segundo elevado a 2, aqui no final, né, olha só. E aqui o 2 é como se aqui viesse na forma de um número multiplicando. No caso foi 2 vezes, beleza? 2 vezes 3 vezes 4, tá? Se eu fizer essa conta, eu vou obter o quê? 9 mais 24 mais 16, que eu vou obter 49. Galera, isso ajuda muito em muitas situações. Claro que você deve perceber, professor, seria muito melhor se a gente fizesse logo essa soma aqui e obtivéssemos o resultado. Mas nem sempre a gente é habilitado, a gente é possível que a gente possa fazer essa soma quando a gente, por exemplo, tem 3 mais uma letra, por exemplo, como x. Aqui a gente não vai fazer essa soma porque são de naturezas diferentes. E essa letra a gente não sabe o número que ela representa. Então, eu vou estabelecer aqui uma potência e posso aplicar essa mesma regrinha aqui, ó, essa mesma regrinha aqui nessa expressão aqui, tá? É isso que essa expressão aqui nos ajuda a resolver esse tipo de expressão quando a gente tem uma potência onde nós temos expressões algébricas, expressões que têm letras, tá bem? Agora eu vou explicar o porquê dessa regra. Ó, aqui eu tenho 3 mais 4 elevado a 2 e vou escrever o seguinte, ó. Eu repeti aqui embaixo e vou escrever a repetição. Já que a base, que é 3 mais 4, todo esse parêntese é a base, vai se repetir 2 vezes se multiplicando. Se eu fizer a distribuição, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Tá? Vou colocar aqui para mim fazer a soma. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, vou abaixar para mim poder fazer essa soma. Vejam só
aqui tenho 9, 12, mais 12, mais 16. E isso vai dar exatamente o nosso 49 que a gente tinha visto antes, né? Se vocês perceberem por um outro ângulo, verão que o 9 é o mesmo que 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2. O 12 mais 12, galera, o 12 mais 12 vai dar quanto? Vai dar 24, que é o mesmo que 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, né? ou por outro lado, se você pode perceber que o 12 é o mesmo que 3 vezes 4 aqui e 3 vezes 4 aqui. Ou seja, o 3 vezes 4 se repete duas vezes 3 vezes 4. Por isso eu escrevi dessa forma. Então, é uma regrinha muito importante e não pode esquecer disso. Vamos aplicar agora o quadrado da soma em algumas situações envolvendo termos algébricos. Vejam só aqui, eu tenho x mais y elevado a 2. Quanto é que vai ficar? O que vocês acham que vai ficar? Eu vou escrever aqui, aplicar aquela mesma regrinha que a gente tinha visto antes, aqui nesse primeiro exemplo. Aqui eu tenho x mais 4 elevado a 2. E aí? O quadrado do primeiro, tá? O quadrado do segundo, ou seja, o primeiro elevado a 2, o segundo elevado a 2, e no meio entre esses números, quanto é que vai ficar? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, beleza? Agora eu vou colocar a conta de mais aqui, entre eles, e pronto. Vejam só que eu posso reduzir isso, percebendo que aqui, nessa multiplicação aqui, como é uma multiplicação, ou seja, é um só bloco aqui, envolvendo esses números, eu vou fazer conta entre esses semelhantes aqui. 2 vezes 4, 8, né? Então vai ficar 8 o quê? Multiplicado pelo x, ou seja, 8x simplesmente. Aqui 4 ao quadrado dá quanto? 4 vezes 4 vai dar quanto, gente? 16. Então, o resultado da nossa expressão, se a gente colocar de uma forma mais resumida, na verdade isso aqui já é o resultado, mas a gente pode reduzir mais ainda. Então, como é que fica? X ao quadrado mais 8x mais 16, beleza? Vejamos alguns outros exemplos aqui. Bom, olha só, olha o que eu acabei de escrever lá em cima. Eu apliquei a mesma regra que eu acabei de utilizar aqui nesse primeiro exemplo. O primeiro é elevado a 2, lá no final o segundo é elevado a 2 e no meio 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bem? Agora vamos tratar de alguns exercícios que a gente vai trabalhar aplicando o quadrado da soma, aquela regrinha básica que a gente acabou de ver. Bom, vamos lá. Nós temos aqui 3 exemplos e a gente vai tentar aplicar em cada um deles esse quadrado da soma. No primeiro, por exemplo, gente, é muito simples aplicar essa regra. Vamos lá? Olha só, o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro é elevado a 2, o segundo é elevado a 2 no final, e no meio vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bem simples. E se multiplicando esses 3 aí do meio, tá? E agora eu vou somar tudo. Se eu posso conseguir reduzir isso um pouquinho mais, porque se você perceber aqui, nós temos 2 números aqui, né? E um só bloco envolvendo eles. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conta com os semelhantes. Então esse bloco vai resultar em quem? Em 6x. E esse outro aqui, ó, 3 ao quadrado, é o mesmo que 3 vezes 3. Que é quanto, gente? 9, né? Olha só. Não podem esquecer de potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Essa potência aqui eleva o 3 a 2, a segunda potência, de modo que fica 3 vezes 3, que vai dar esse resultado, que é 9, tá bom? Agora bora tentar aplicar nesse segundo aqui, ó. Vamos lá? O quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, tá? E no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Veja que apareceu alguns pontinhos entre eles. É multiplicação, tá, gente? E no final, eu somo tudo. Pronto, bem simples. Dá para reduzir? Dá. Vejam só que se eu pegar esses números aqui do meio, ó, 2 vezes 5 vai dar quanto, gente? 10, né? 10y. 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que dá quanto aí? 25, né? Então vamos lá? Ó, vejam só. Y ao quadrado mais 10y mais 25. Vejam agora o terceiro exemplo. O quadrado do primeiro, tá? O quadrado do segundo, lá no final. E no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá?
e uma soma entre eles. Pronto, vejam só. Detalhe, bem aqui, olha, nesse primeiro aqui, olha, nesse primeiro, essa potência, esse expoente, na verdade, está afetando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 2 elevado a 2 dá quanto? 2 vezes 2, tem que fazer a conta, tá, gente? 2 vezes 2, 4, né? E quando o 2 afetar o x, vai ficar x vezes x. Na verdade, quando ele afetar o x, vai ficar x elevado a 2, certo? X elevado a 2. E x elevado a 2 é x vezes x. Tem como fazer alguma coisa com x? Não, você não sabe o número que essa letra representa, então deixa nesse formato mesmo. Então, como é que vai ficar? Aqui, ó, quando o 2 afetou o 2, deu aquele resultado que a gente viu ainda agora, 4, né? Quando ele afetou o x, deu x quadrado, então vai ficar 4x quadrado. Olha só, 4x quadrado. Exatamente porque essa potência afetou esse, ficou 2 ao quadrado que deu 4, e quando afetou esse outro aqui, ó, deu x quadrado. Olha esse aqui, olha esse aqui. Nós temos 2 vezes 2 vezes x vezes 4. Aqui está um pouquinho desalinhado, mas porque foi problema aqui no slide. Mas vejam que é possível resolver sem problema nenhum, ó. Aqui nós temos só um bloco de multiplicação, e aí eu vou fazer conta de multiplicação entre os semelhantes, entre os números. 4 vezes 2, 8 vezes 2 dá quanto? 16, né? Então vai ficar aqui 16x. Aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é quanto, gente? 16, tá bom? Então vamos lá escrever essa representação e soma tudo no final, né, gente? Então, ó, olha só como fica. 4x quadrado mais 16x mais 16, tá? Exatamente o que a gente tinha escrito ainda agora com o pincel. Vamos ver agora o quadrado da diferença, gente. O quadrado da diferença muda pequenas coisas, galera. Pequenas coisas. Vejam só aqui. Aqui eu tenho x menos y elevado ao quadrado que eu quero que você descubra. Você vai descobrir isso observando essa representação aqui, essa expressão aqui, que eu elevei a 2, essa expressão algébrica, né? E aí eu vou tentar aplicar o quadrado da soma nesse cara. Por quê? Porque o primeiro é x. O segundo número é um número negativo, gente. Então eu posso entender como sendo uma soma entre o primeiro e um número negativo aqui como segundo. Se eu fizer essa conta do quadrado da soma, eu vou obter um valor que meio que já vai dizer como é a regra. A regra é o seguinte, olha só. Eu vou botar na forma aqui, eu não vou explicar muito, gente, mas vocês vão entender como é a regra que a gente aplica. Vejam só. Até aí parece ser um quadrado da soma normal, olha só. Parece a mesma coisa do quadrado da soma. Só que a única coisa que muda é que aqui, ó, no primeiro vai ficar negativo e aqui no segundo continua como mais. Simples, muito simples. Então, quadrado da diferença, olha só, quadrado da diferença, o que a gente faz? Potência do primeiro, né? No caso, o primeiro é elevado a 2, o segundo é elevado a 2, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, negativo, adição. Se fosse quadrado da soma, seria tudo que mudaria seria somente esse mais aqui, esse menos, na verdade, que viraria mais se fosse soma aqui. Mas como é menos, aqui, ó, esse segundo fica menos. É só isso que muda em relação ao quadrado da diferença. Então, olha só. Eu acabei de escrever, olha, a forma mais reduzida também, olha. 2 vezes 4, 8, 4 ao quadrado, 16, tá? E é isso. Olha só. Então, ó, o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado e no meio, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos para um exercício sobre o quadrado da diferença. Vamos lá. No primeiro, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos na frente, mais atrás. Pronto. Forma reduzida, olha só. Eu acabei de multiplicar 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, né? Aí ficou esse menos aqui na frente, continuou. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E é isso, a forma mais reduzida, tá? Esse segundo aqui, ó.
pronto. Mesma regrinha. Claro que dá para reduzir um pouquinho mais, né, gente? Olha só. Acabei de reduzir um pouquinho mais. Agora eu vou tentar aplicar no terceiro exemplo. Olha só. Agora apareceu um parêntese. Por que, gente, apareceu um parêntese? Porque o 2, o expoente 2, está elevando dois termos se multiplicando. Ele vai, olha só o que ele vai fazer. Ele vai distribuir entre eles. Então aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui vai ficar x ao quadrado. E aí? 3 ao quadrado, se você fizer, vai dar 3 vezes 3. Vai dar quanto? 9. X, e esse x quadrado não dá para fazer nada, né? Só deixar assim mesmo. X quadrado. Então, olha só. Vamos ver como é que fica. Ó, tô continuando a aplicar a nossa regrinha, né? Ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos na frente, mais atrás. Pronto. É esse o resultado. A forma mais reduzida. Agora vamos tratar de um raciocínio que vai nos levar a um outro conhecimento muito importante. Vejam só. Eu acabei de escrever aqui nada mais do que a regrinha simples que a gente já trabalhou. Olha, o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que eu falo quadrado porque significa elevado a 2. Aqui, ó, mesma coisa, só que aqui, ó, o que muda é um menos aqui na frente, tá? Percebam que aquela expressão que tinha aqui no início, olha só, deixa eu voltar. Essa expressão aqui, ela é o mesmo, esse número elevado a 2 é o mesmo que isso daqui, ó. Que x mais y vezes x mais y. Eu simplesmente coloquei na forma separada, na forma resumida. A forma de potência, a gente sabe que a gente pode fazer isso. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro de baixo. É um número, é uma expressão, na verdade, elevada a 2. Está na forma reduzida, mas eu posso colocar na forma separada. Vamos lá? Como é que fica? Vejam só. Acabei de transformar para a forma mais separada, para a forma não resumida. Tudo bem? Mas o que é interessante é que nesse primeiro aqui, nós temos mais e mais, aqui nós temos menos e menos. E se a gente tivesse uma multiplicação onde aqui tivesse mais e aqui tivesse menos, o que daria, galera? Olha só, x mais y vezes x menos y. Claro que isso aqui eu não vou conseguir colocar na forma resumida de potência, né, gente? Porque potência, os termos têm que ser iguais e se multiplicando. E aí eu posso escrever naquela forma mais resumida. Nesse caso aqui, ó, de cima, vai ficar quando? X menos y elevado ao quê? Elevado ao quadrado, porque está se repetindo duas vezes e se multiplicando, beleza? E aqui, galera, aqui os termos não são iguais, não dá para escrever na forma reduzida, certo? Mas o que é interessante é a regrinha desse que parece ser mais simples que os outros. Agora vamos trabalhar um exercício de produtos notáveis. Aqui tem situações envolvendo propriedade distributiva de termos algébricos e situações onde você tem, como por exemplo aqui na letra B, o quadrado de uma soma, aqui o quadrado de uma diferença, quadrado de uma soma aqui também. E aí, galera, vamos resolver? Ó, letra A, 6x à quarta mais 2xy. Mesma ideia, você multiplica o 2 por cada um dos termos aqui, ó. Quando ele multiplica por esse, depois multiplica por esse. Mas quando ele multiplica por este, fica 2 vezes 3, 6. X vezes x ao cubo vai ficar isso aqui, ó. X ao cubo, que x é o mesmo que x elevado a 3, x ao cubo, tá? E aí eu multiplico. Lembra das propriedades de potência? Multiplicação de potências de base iguais. Quando a base é igual, o que eu faço com os expoentes se eu estou multiplicando essas potências? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais o expoente 1, que está aqui, não precisa aparecer. 3 mais 1, 4, né? 4, bem aqui, ó. X à quarta, tá? Acho que deu para entender. E olha o que formou. 6x à quarta. Quando 2x multiplica o y, não tem nenhum termo semelhante com ele para, sei lá, formar uma potência, certo? Então deixa assim mesmo, olha. 2xy. 2x vezes y, 2xy.
Percebam que ainda está multiplicando 2x por y, mas essa multiplicação precisa aparecer? Não, tá? Da mesma forma aqui, tem uma multiplicação implícita aqui que não precisa aparecer, mas enfim, você já entende. Agora vamos ver a letra B. Vamos lá? Se você quiser já pausar o vídeo para tentar fazer, tá? Já pausou? Já tentou fazer? Então vamos lá? Letra B. Olha só o que formou. Y vezes 2x ao quadrado. Não tem nenhum termo semelhante para multiplicar com y bem aqui. Então deixa ele junto aqui na multiplicação agrupada aqui, junto com eles. Beleza? Ó, y vezes 4y ao quadrado. Olha só. Aqui tem y, olha. E é um y ao quadrado. Vezes esse y aqui, né? Não tem nenhum número para multiplicar com 4, mas tem o y para multiplicar por esse. E aí vai ficar o que? Olha só. Y é elevado a 3, olha só. Olha a letra B. A letra B é um quadrado de uma soma. Olha aqui, eu já coloquei bem aqui como é que a gente aplica a regra, lembra? O quadrado, a potência, perdão, o expoente é elevado ao primeiro, tá? No caso o expoente aqui é 2, né? E só serve, essa regra só funciona se for 2 bem aqui, ok? Então, o primeiro é elevado a 2, o segundo é elevado a 2 aqui atrás, e aqui no meio fica 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha só. Agora a gente vai tentar reduzir, por quê? Olha só, aqui tenho 2x, 2 vezes x vezes 4. Eu não posso, já que isso aqui é uma só multiplicação, eu não posso multiplicar o 4 e o 2, aí fica só um número mesmo. Vamos lá? 4 vezes 2, 8, né? 8 o quê? 8x. Porque esse x aqui ainda vai continuar aqui, né? Mas o 4 e 2 vão se juntar por uma multiplicação. 4 vezes 2, 8. 8x. 4 ao quadrado. É 4 vezes 4. Lembram disso? 16. Então, quanto é que vai ficar? Olha só. X ao quadrado mais 8x mais 16. Aquele lá a gente não pôde reduzir. Fica assim mesmo, tá? Mas esses aqui a gente pôde reduzir. E esse aqui, ó. Vamos lá? Olha só. X ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado. É a mesma regrinha do quadrado da diferença, né? Só muda uma coisa. Olha só. Quadrado do primeiro. Quadrado do segundo aqui para trás. Certo? E aqui, a expressão que fica aqui no meio é 2 vezes o primeiro, tá? Primeiro vezes o segundo. Aqui eu coloquei o segundo vezes o primeiro, mas não tem problema nenhum. A gente vai fazer essa conta aqui, né? 2 vezes 3, 6. Vai ficar como? 6x. E perceba que antes, aqui ó, 3 ao quadrado, né? A gente tem como resolver, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, né? Olha só como ficou. Tudo que mudou em relação ao quadrado da soma é que aqui ó, ficou o quê? Menos. Se aqui fosse um mais, aqui seria mais. Mas como é menos, aqui é menos. Ah, professor, e esse sinal desse daqui? Não altera. Em quaisquer situações de produto da soma ou produto da diferença, esse aqui continua sendo mais. Tá bom? Bora pro próximo. Letra E. Olha só como ficou. Quadrado do primeiro, ó. O primeiro é x ao quadrado. Então vai ficar esse primeiro aqui, x quadrado, elevado ao quadrado do primeiro? Exatamente, olha só. Quadrado do primeiro, e o primeiro já é um número ao quadrado. Na verdade, uma letra ao quadrado. Beleza? Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Aqui, ó. O quadrado do segundo. Segundo é quem aqui? 5z, tá? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha só como ficou. Agora a gente pode reduzir ele todo, né? Olha só esse daqui. Lembram quando das propriedades de potência, quando ficava uma potência de uma potência? O que a gente fazia com as potências? Multiplicava, lembra disso? Então vai ficar x elevado a 4 aqui. Deixa eu riscar aqui. Faço a conta deles aqui, conta de vezes. 2 vezes 2, 4. Não vão confundir o x da letra com o x do vezes, por favor. 2 vezes 2, 4 no expoente, continua. Aqui, ó. 2 não dá para fazer com x quadrado, mas dá para fazer com 5, né? 2 vezes 5, 10, né? 10. Aí x quadrado fica aqui. Z continua aqui, não tem ninguém para fazer conta com z, sem problema nenhum. Agora o próximo, quem vai ser? 5z ao quadrado. Essa potência afeta todo mundo que está dentro do parênteses. Quando afetar o 5, vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado... Ou seja, 5 elevado a 2 vai ficar 5 vezes 5. Que vai dar quanto? Deixa eu colocar aqui em cima. 25, tá? E esse z aqui, quando o quadrado afetar o z, vai ficar z ao quadrado. Então, ó, z
ao quadrado, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou colocar aqui abaixo o resultado. Pronto. Na verdade mudou aqui, já mudei logo para o resultado. Ó, x à quarta, x elevado a 4, mais 10 vezes x ao quadrado z, mais 25z ao quadrado. Exatamente o que a gente tinha previsto, gente. Muito bom, né?